Como publicar um livro de forma independente? Bom, gente, neste vídeo eu vou falar o passo a passo para aqueles que têm o desejo, o sonho de fazer a publicação do seu próprio livro, mas não quer ficar indo atrás de editora ou até mesmo pagar para uma editora para fazer, porque algumas cobram um serviço que às vezes não cabe no bolso de todos os autores, né? E as editoras que investem nos livros, daqueles livros que a gente não precisa pagar para ser publicado, às vezes elas são um pouco inacessíveis para a maioria dos autores, mesmo porque tem muito mais gente querendo publicar o livro do que editoras para lançar esses livros, né? Então, a publicação independente, ela tem muitas vantagens, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você pode fazer isso e realizar o sonho de publicar o seu livro de forma independente. Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Bom, gente, antes de mais nada, já quero pedir, se você se você gostar desse vídeo, dá um like, ou se você puder também já seguir aqui o canal para poder acompanhar os nossos conteúdos, ajuda muito o canal a crescer e outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E também visita lá o nosso Instagram, que é Vidaria Livros, né? Lá eu publico todos os livros que são editados aqui pela Vidaria, né, pela nossa editora. Eu falo um pouquinho sobre a escrita de não ficção, eu gravo outros vídeos, então tem conteúdos lá bem legais, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Você tá aí com o seu livro escrito e você não sabe como publicar, né? E você tá querendo publicar ele de forma independente, ou até mesmo você ainda não terminou de escrever, mas você já quer saber aí quais são os passos para poder publicar o seu livro, né? Então, gente, antes de eu falar o passo a passo, eu vou fazer um breve panorama aqui desse mercado de publicação, porque muitas pessoas que procuram aqui a editora também querem entender como que elas fazem, né, para ter o seu livro publicado, né? Querem entender o funcionamento aí do mercado, o funcionamento das editoras, né? Então, gente, hoje em dia, como é que funciona, né? A gente tem aí no mercado diversos tipos de editoras, né? Então, existem tanto as editoras maiores, que são aquelas editoras que são de mercado, aquelas que a gente vai na livraria do shopping, sabe? Encontra aqueles livros ali naqueles balcões, naqueles totens ali, naqueles de destaque, né? Então as grandes, né? A Companhia das Letras, a Intrínseca, a Editora Record, a Editora Leia, enfim, tem muitas editoras grandes aí no mercado que elas publicam majoritariamente os autores, né? Elas investem nos livros e elas ficam com a grande parte do lucro da venda desses livros, né? Então, elas pagam apenas royalties para esses autores, né? Que variam aí de 5 a no máximo 10, raríssimas às vezes 15%, mas é só quando a pessoa vende demais mesmo, né? Mas geralmente são pequenas parcelas que os autores recebem, mas as editoras publicam o livro desses autores. Geralmente, os livros publicados por essas editoras são livros de pessoas ou que já são bem renomadas, que já são bastante requisitadas, que já são autores né, que têm aí um grande prestígio do público, né? E aí para a editora é bem mais vantajoso publicar esses livros, porque ela sabe que a venda é garantida. Elas também publicam, às vezes, livros de influencers, né? Pessoas que são, assim, influencers digitais, né? Pessoas que têm aí muitos seguidores online, porque isso vai fazer com que o público também seja garantido e ela também vai ter um lucro garantido, né? E existem aí aqueles autores, né, que ficam, que não são tão conhecidos e que nem tem muitos influenciadores, não são tão influenciadores assim, ou são, mas não tem aí milhões de seguidores, centenas de milhares de seguidores, né? E aí, às vezes, hoje em dia, isso conta muito, infelizmente, né, para que essas editoras invistam em determinado autor, né? Então, às vezes, a gente fica sonhando aí com a ideia de que, nossa, eu tenho uma obra-prima que vai ser descoberta, e a editora vai ir lá, vai me descobrir, vai lançar meu livro e vai fazer um grande lançamento, e aí meu livro vai ficar conhecido. Isso, gente, é uma coisa que não, assim, pode acontecer, não vou dizer que não, mas é mais raro, né? E mesmo porque para você ter acesso a essas editoras, você tem que enviar o seu original, que é como chama, né, o texto escrito antes de ser publicado, para que elas leiam e se interessem ou não. E elas recebem pilhas e pilhas e pilhas de originais. Tem algumas que até fecham o período, assim, por um tempo, né? Por um período, o recebimento de mais originais, justamente porque elas estão já com muitas propostas, né? Então, às vezes, quem que entra na frente?
são assim, ou alguém que tem aí um bom renome, algum autor que já tem aí venda garantida, né? E aí dificilmente, assim, dos milhares de talentos que estão ali na pilha dos originais, porque muitos autores são muito talentosos e estão ali sim, que provavelmente o livro poderia repercutir, não chega nem elas não chegam nem a ler, né? Ou dão uma folhadinha e já rejeitam, enfim. Então, às vezes é muito difícil esse caminho. Por isso, né, que eu tô falando aqui neste vídeo sobre a publicação independente, né? Como que funciona a publicação independente? A publicação independente, ela não é feita por nenhuma editora, tá? Existem também algumas editoras que elas publicam o livro, mas sob a condição de que o autor pague para publicar, né? Pague a publicação, invista na publicação, ou até mesmo elas falam assim, olha, a gente pode publicar o livro para você, a gente vai vender no nosso site, a gente vai colocar em algumas plataformas de vendas online, mas você tem que comprar no mínimo, e aí elas dão ali uma tiragem mínima que o autor tem que comprar. Isso não é publicação independente, tá? Isso daí você vai estar pagando para uma editora publicar o seu livro para você. Você às vezes vai ter um contrato ali com essa editora que também vai te prender ali por um tempo, né? E pode não ser muito vantajoso, porque às vezes o dinheiro que você vai investir para esse tipo de editora, você pode fazer a sua publicação por conta e ter o mesmo benefício, porque você também pode hoje em dia colocar os seus livros nas plataformas, né, como o Clube de Autores, o eClap, na Amazon. Então você pode vender o seu livro online de qualquer maneira, né? Você pode ter uma lojinha virtual de um site seu. Às vezes você é um empreendedor, você é uma pessoa que tem já um site que vende, que comercializa coisas, uma loja física, enfim, que você pode vender. Às vezes você pode dar palestras e poder vender pessoalmente para as pessoas que vão até a sua palestra assistir, né? Então você não precisa de forma alguma estar atrelado a uma editora, tá bom? Então vamos lá ao passo a passo agora de como que você vai publicar o seu livro. Então vamos supor que você não quer então estar atrelado a nenhuma editora e você quer publicar o seu livro de forma independente, né? Como que você tem que fazer? Bom, o primeiro passo é escrever o livro, obviamente, né? Se você não tiver o livro escrito, você não vai conseguir publicá-lo. Então, você vai lá, escreve o seu livro, né? E, enfim, a gente aqui, né, na editora Vidaria Livros, a gente até oferece alguns serviços que ajudam as pessoas nessa fase de escrita, de leitura crítica, né? Se você quiser saber mais aqui, fazendo aqui um marketing, você pode entrar em contato conosco pelo nosso site, né? Mas enfim, escreva o seu livro, tenha o seu livro escrito, né? Uma vez que você já escreveu o seu livro, você vai então entrar para a parte de publicar o seu livro. O que que você precisa fazer para publicar o seu livro? Primeiro eu vou falar o passo a passo aqui, depois eu vou explicar cada uma das etapas, tá? A primeira coisa é que você precisa ter esse livro, esse texto desse livro revisado, tá bom? Então você precisa revisar o português desse livro. Por mais que o livro esteja muito bem escrito, por mais que você escreva muito bem, não cometa o erro de publicar sem passar por uma revisão de português. A gente fica com a nossa escrita viciada, a gente não tem, até mesmo escritores renomados que são publicados por essas editoras que eu falei. Para vocês terem uma ideia, existem editoras que elas revisam o livro até 3 vezes com 3 profissionais diferentes, porque sempre passam errinhos, né? O nosso olho humano, ele ainda é falho. Hoje em dia, a inteligência artificial está ajudando muito nessa parte. Mesmo assim, não pega erros, às vezes, de concordância, de pontuação, às vezes alguma palavra que está mal explicada, alguma ideia que não está muito bem formulada, que, né, envolve aí uma lida de um ser humano, né, para que o ser humano consiga captar determinados erros, né, e às vezes as palavras elas têm 2 significados, são grafias diferentes para duplos significados, às vezes enfim, então não confie no corretor aí do Word apenas, no corretor que você vai, ortográfico, que você vai colocar online ali, não, tá bom? Precisa sim de uma revisão. Se você às vezes quer economizar, você pode pedir para alguma pessoa que você conhece, que seja camarada, que entenda muito bem de português, para fazer a revisão para você. Mas o mais recomendável é que você contrate um revisor de português, formado em letras, que seja especialista, né? Isso você pode procurar online, revisores, você pode pesquisar no mercado e contratar, já que você vai fazer sua publicação independente, você vai ter que pagar por tudo, né? Então você vai ter que contratar um profissional para fazer a revisão do seu texto. Segundo ponto, gente, o texto está revisado. É importante também, de repente, você dar para uma pessoa ler que seja o público-alvo, né? Então, assim, alguma pessoa que você sabe que vai ser leitor do seu livro, ou que faz parte, né, do perfil das pessoas que vão ler o seu livro, para pegar uma opinião, né? Uma opinião a respeito
se esse conteúdo aí tá batendo legal, como é que a pessoa tá recebendo esse conteúdo, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa ambígua. Então é importante essa leitura de uma outra pessoa para que você tenha certeza de que o seu livro está no caminho certo. Às vezes as editoras fazem isso. Como você está publicando de forma independente, você que vai ser o responsável por todo o conteúdo. Então, se assegurar de que esse conteúdo está ressoando bem aí no leitor, de que o leitor está entendendo, de que tudo que as dúvidas dele estão esclarecidas, né? Ou se é um livro aí de ficção, pode ser, né? Aqui na Vidaria Livros a gente trabalha com não ficção, mas a autopublicação serve independentemente se você está escrevendo ficção ou não ficção, né? Pegar esse público-alvo para ver como é que o leitor vai interagir com o seu texto. Às vezes você pode fazer algumas mudanças importantes aí de acordo com esse feedback, com esse retorno que você vai ter, tá bom? Então, passada essa fase de revisão e análise e leitura por parte de alguém do público-alvo, né, que nesse caso vai servir como se fosse um editor aí, né, do seu texto, na verdade eu acho que você pode até primeiro mandar para a pessoa ler e depois revisar o português, né, porque vai que você tem que fazer algum ajuste aí, ou você pode fazer as duas etapas meio que em paralelo, mas é importante que você passe por essas duas etapas, tá bom? Depois, qual que é a próxima etapa? É pensar no projeto gráfico do seu livro, na capa e no projeto gráfico do miolo, que a gente chama, que são as páginas internas do livro, né? Todo livro, ele tem aí um formato, né? Ele tem aí uma estrutura, né? Que eu já até gravei aqui, eu vou colocar nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, eu vou colocar o vídeo que eu gravei falando qual que é a estrutura de um texto, de um livro, né? Os componentes que fazem parte aí de uma estrutura de um livro. Então tem o prefácio, o agradecimento, introdução, né? Antes tem ali a epígrafe, tem a dedicatória. Então, observe se você colocou tudo isso, porque esses o que a gente chama de paratextos, né? Que são textos que vêm antes ou depois do livro, do texto do livro, eles compõem o seu livro e vão deixar o seu livro com cara de livro e vão deixar o seu livro mais completo para o leitor. Então, certifique-se de que você está colocando os que você quer, né? Porque não é obrigatório, por exemplo, ter agradecimentos, mas é legal se você quiser colocar os agradecimentos, vai ressoar bem aí, né? Não é obrigatório, por exemplo, ter prefácio, mas se você quiser colocar um prefácio, que essa daí seja uma decisão que você faça de forma pensada e não porque você não sabia ou porque você esqueceu, tá bom? Então pense em todos esses paratextos aí. Se você tiver com alguma dúvida, assiste o vídeo que eu vou colocar aqui na descrição. E aí você então vai pensar como que você vai ter o projeto gráfico deste livro. Então, gente, para você publicar de forma independente, você vai ter que ou entender muito de diagramação, ou você vai ter que contratar um profissional que faça isso para você, né? Então, se você não é designer, se você não tem aptidão para fazer capas, né? Hoje em dia até existe ali alguns aplicativos na internet, né? Que você pode tentar fazer uma capa por conta própria. Porém, você pode fazer esse caminho, caso você queira economizar, mas o mais recomendável é que você contrate aí, ou que você pegue dicas com algum designer, com algum especialista, né, em arte gráfica, para poder te ajudar a fazer uma capa aí que seja atrativa, né, porque a capa é muito importante. Então, assim, você vai ter um apoio, de repente, mais técnico aí dessa parte de artes gráficas, artes visuais, para ter um projeto gráfico bacana, né? Então, tanto a capa quanto o miolo. O miolo do livro qual vai ser o formato de repente, a proporção do seu livro, qual vai ser a tipografia utilizada, se as aberturas dos capítulos vão ter algum, de repente, elemento diferenciado, né? Se você vai colocar ilustrações, se você vai colocar fotos, se você vai colocar tabelas, tudo isso você tem que pensar junto, de repente, com esse profissional gráfico aí, né? E outra dica que eu dou, gente, não faça isso no Word, tá bom? A não ser que você vá subir na plataforma da Amazon, por exemplo. Aí tudo bem, você vai precisar de colocar isso no Word. Mas se você vai imprimir o seu livro físico, não é no Word que as gráficas aceitam esse arquivo. Elas aceitam o arquivo depois em PDF. Então você precisa realmente ou saber mexer, né, nesses programas de design gráfico, né? Ou contratar um especialista, porque você vai fazer uma publicação independente, então você vai ter que ter aí um PDF de qualidade, formatado, né, de acordo com o padrão de um livro para ser impresso na gráfica, tá bom? Então, caso você não saiba fazer isso, você pode pesquisar no Google como formatar um livro para imprimir, mas você vai ter que aprender a fazer, tá bom? Ou você contrata uma pessoa para fazer isso para você.
Uma vez que você tem o seu projeto gráfico pronto, você vai ter que diagramar o livro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele texto que você já escreveu que está lá no Word e vai ser diagramado por PDF. Isso também quem faz, ou é você, se você souber, mas eu recomendo, caso você não saiba, que você contrate um diagramador, um designer para diagramar o seu livro para você, tá bom? Depois que você está com o seu livro diagramado, eu recomendo que você faça uma nova revisão, isso mesmo, você leia ele mais uma vez para ver se você não deixou passar nenhuma vírgula, para ver se na diagramação não ficou nada desconfigurado, se os parágrafos estão ali exatamente colocados como deveriam. Às vezes acontece muito na hora de diagramar, de grudar um parágrafo no outro, de ficar deslocado alguma legenda, de ficar você coloca ali alguma informação que texto fica quebrado, até mesmo passou alguma linha mal explicada, alguma vírgula mal colocada. Então a gente sempre revisa mais uma última vez, tá bom? Uma vez que você já revisou o PDF, né, que você vai ter revisado aí esse PDF que eu falo, é o PDF do livro pronto para ser impresso, né? Você ajusta o que for preciso, arruma, né, o que tem que ser arrumado, e aí ele está pronto para ser impresso, certo? Não, ainda não. Você primeiro precisa registrar esse livro, você precisa criar aí um ISBN desse livro, que o ISBN, gente, é como se fosse o RG do livro, né? É um código que todo livro tem e que é muito importante que o seu livro tenha também, se você quiser comercializá-lo online, se você quiser comercializar ele em alguma, de repente, parceria com alguma loja que você queira fazer, né? Então é muito simples fazer esse ISBN. Você vai fazer na Câmara Brasileira do Livro, né? O site da Câmara Brasileira do Livro eu também vou colocar na descrição aqui do vídeo, mas é muito fácil, você digita aí na internet, no buscador que você utiliza, né? Câmara Brasileira do Livro, você vai encontrar lá o site para você registrar. Qualquer pessoa pode registrar o seu livro como pessoa física, é só você seguir o passo a passo que está lá no site. E aí é uma coisa que você tem que fazer, você vai ter que ler lá e aprender, mas também não é um bicho de 7 cabeças, gente. Basta você seguir as orientações lá do site que você consegue sim fazer sozinho esse registro da sua obra, tá bom? E aí depois que você fizer o registro da sua obra, você pode também colocar um código de barras no seu livro, né? Você pode adquirir isso lá no site da Câmara Brasileira do Livro, ou você pode adquirir isso aí em aplicativos online, né? Com o seu código ISBN. Então você coloca também lá no seu livro isso daí, que é para o seu livro ficar bacana com código de barras, ficar bonitinho caso você queira vender ele em algum lugar. E depois sim você vai imprimir o seu livro. Olha aí, você vai imprimir. Para você imprimir, o que você faz? Você vai procurar uma gráfica, né, que seja uma gráfica aí sua de confiança ou uma gráfica da região. Você pode pedir recomendações de gráficas e orçamentos diversos para você poder imprimir o seu livro e a tiragem que você deseja, né? Então você tem que fazer uma estimativa, né, de quantas pessoas você acredita que vão querer comprar o seu livro, ou se você vai fazer um lançamento ou não, ou se você vai vender no site, ou se você vai vender no boca a boca. Enfim, gente, isso daí é você que vai decidir quantos livros que você quer imprimir. E depois você vai imprimir e você vai ter o seu livro de forma independente. Olha só que maravilha, né? Eu tô até com 2 aqui que eu recebi recentemente de um amigo meu, que ele é filósofo, e ele fez de forma independente, ele me distribuiu, ó, a gente trocou livros, né? Eu levei o meu e ele trouxe o dele. Ficou muito lindo, ele contratou designers para fazer, né? E ficou um projeto gráfico muito bonito, né? O nome dele é Amaury Ferreira. Esse aqui que eu tô em mão é Singularidades Criadoras. Olha que bonito. Eu não tô fazendo nenhuma propaganda não, viu? Eu tô só mostrando porque ele fez de forma independente o livro dele e aí ficou assim bonitão, e eu até resolvi gravar esse vídeo por conta desses livros que ele me presenteou, porque ele fez independente e ele tá conseguindo atingir aí os leitores dele dessa forma, tá bom, gente? Eu espero ter ajudado você, mas caso você não queira passar por tudo isso e queira a ajuda de uma editora para fazer isso, você procura a Vidaria Livros, né? Que nós auxiliamos, nós fazemos todo esse trabalho para você e a gente não cobra taxa para você para ficar com seus livros. Na verdade, a gente tem aí algumas propostas bem interessantes que a gente consegue prestar os serviços para você publicar o seu livro de uma maneira que você tenha todo esse serviço feito sem precisar correr atrás desses profissionais todos com muita qualidade, tá bom, gente? Bom, propaganda feita, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode escrever aí nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.